Olá, meu nome é Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre tipos de citação. Uma coisa importante aqui, antes de mostrar citações de maneira mais específica, é refletir sobre o motivo pelo qual a gente utiliza citações nos trabalhos acadêmicos. Então, vamos pensar assim, a citação representa duas coisas. Primeiro, ela mostra que quem escreve pesquisou e tem ciência das pesquisas e estudos feitos sobre aquele assunto. Então, é uma forma de estabelecer uma conexão entre quem está escrevendo e as outras pessoas que produzem conhecimento naquela área sobre aquele assunto. Daí que um bom trabalho acadêmico não precisa ser plenamente original. Aliás, eu acho que é justamente a crença de que todo trabalho tem que fazer algo absolutamente original que faz muitas pessoas não mencionarem as citações que pesquisaram. Porque na cabeça de muita gente funciona assim. A pessoa diz para ela mesma, né? Cada vez que eu menciono uma referência, cada vez que eu faço uma citação, eu mostro que eu não tenho muita coisa para dizer. Então demonstro uma certa fragilidade. Só que não é isso. Na verdade, é o oposto. Quando você aponta os textos ou sites que leu e consultou, você demonstra maior independência de pensamento e maior capacidade de fazer escolhas, de selecionar argumentos. Logo, citar outros autores, citar outros textos não é uma falha, mas é um mérito. Só que eu disse antes que a citação representa duas coisas. E a segunda coisa é a nossa capacidade de estabelecer um diálogo. Nos trabalhos acadêmicos, mas não só nos trabalhos acadêmicos, mas, enfim, a gente está pensando aqui sobre essa questão específica do trabalho dentro desse contexto da academia, mas nos trabalhos acadêmicos a gente costuma pensar, às vezes, no pesquisador de uma maneira muito caricata, como um gênio que tem ideias incríveis e, isso é importante, né? Sozinho. Ele está lá do nada e ele tem um estágio de iluminação e ele descobre as coisas, como naquela cena meio que falsa, né? Do Newton debaixo da árvore e a maçã caindo na cabeça dele e ele tendo ali a ideia da lei da gravidade. Essas histórias, elas podem às vezes ser divertidas, mas não é assim que o conhecimento acontece. O conhecimento existe como um processo humano e não como fruto da individualidade. Então, sim, é verdade que existem pessoas geniais que contribuem para o avanço do conhecimento, certamente algumas mais do que outras, mas nenhuma delas faz nada sozinho. Não existe isso de fazer tudo sozinho, descobrir as coisas sem dialogar com outras pessoas que também produzem conhecimento. Então, o diálogo, o entendimento por meio da palavra, porque é isso que significa a palavra diálogo, o diálogo acontece porque a gente tem a possibilidade de estar inserido dentro do discurso, dentro da linguagem. Então, citar outras pessoas, outros autores, outros pesquisadores, é se entender como parte desse processo que é o conhecimento. Tá, então essa é a reflexão mais geral que eu queria trazer. Mas e os tipos de citações? Quais são os tipos de citações? Então vou mostrar aqui para você alguns tipos e comentar eles, mostrando os exemplos. Eu vou utilizar, para fazer isso, eu vou utilizar o Manual de Normalização da Biblioteca do IFB. Eu trabalho no Instituto Federal de Brasília, então eu vou usar esse material, que eu acho que é um material bem completo, ele é simples, ele é bem direto. Eu acho que ele serve para você. Você pode acessar esse manual no site normaliza.ifb.edu.br e lá você vai encontrar várias informações sobre organização de trabalho acadêmico e entre essas coisas tem também esse tópico sobre citações. Então vamos lá, vou mostrar para você os exemplos que estão no site e comentar esses exemplos. Bem, então esse aqui é o site que eu comentei com você, o site do IFB, que é o Normaliza. Deixa eu tirar essas outras coisas aqui do meio para não atrapalhar a visualização. E aí, eu vou mostrar para você aqui no site como que funciona, né? Qual é a lógica dentro do site e o que ele tem de conteúdo disponível para você olhar. Então, aqui quando você entra nessa primeira página, você tem aqui do lado, bem aqui nessa parte, olha, bem aqui do lado, um sumário com todas as informações que você pode consultar. Então, você tem uma série aqui de informações. Você tem aqui falando desde a estrutura do trabalho, a parte externa, parte interna, folha de rosto. Então, quando você vai fazer um trabalho, muita gente vai fazer TCC, vai fazer um artigo acadêmico, alguma coisa. Então, tem as informações aqui de como a pessoa deve proceder. Então, tem vários elementos e um deles aqui, que é o que interessa pra gente, são as citações. Então, é isso que a gente vai ver agora. Eu vou mostrar aqui para você os tipos que eles apresentam. Eles apresentam alguns, eu vou mostrar os que eu acho que são principais para a gente poder trabalhar. Primeiro, citação direta. Então, olha só, eu vou usar a definição que está aqui, que eu acho que ela é bem adequada para o que a gente precisa entender e é suficiente também para o que a gente precisa.
Então, a definição de citação direta é a transcrição idêntica de um trecho da fonte consultada. Então, você tem que botar, sempre que você usa as palavras do autor, que você consultou no livro, no site, em algum lugar, você tem que botar de forma clara isso no seu texto. Você tem que deixar isso de forma clara no texto. E eles colocam aqui que deve se indicar obrigatoriamente após né, a citação, a data, a página, volume ou parte da fonte consultada. Sempre que a citação ela for até 3 linhas, ela fica dentro do corpo do texto, que é esse caso desse exemplo aqui, que a gente pode ver que eles mencionaram. Então, essa citação bem aqui, ela tem até 3 linhas, então ela fica dentro do corpo do texto, de acordo com Veiga, aí bota o ano do livro, uma coisa que é importante que muita gente confunde. Às vezes a pessoa bota o ano da publicação original do livro, não é. Você tem que botar o ano da publicação da edição que você tem. Então, nesse caso, eu não sei que livro é esse, do Veiga, mas é um livro do Veiga, da Veiga, enfim. É um livro que foi publicado em 2011. Será que foi em 2011? Será que foi em 2010? Será que foi em 2005? Não sei. Mas essa é a edição de 2011. Então, eu vou citar a edição que eu tenho. E aí eu boto a página, e aí vem a citação. Como é um trecho literal, essa frase é a frase do autor, é a frase da autora. Eu não posso botar no meu texto como se fosse uma frase minha. Então eu tenho que botar entre aspas. O uso das aspas é importantíssimo para deixar claro que esse texto é um texto de outra pessoa. E aí você tem outra possibilidade aqui, que é o seguinte: quando você pode fazer, né, uma apresentação, como ele faz aqui, de acordo com Veiga, e aí vem a citação, ou a outra opção que é dada é botar a citação direta, entre aspas, e depois botar a informação do autor. Quando a citação ela tem mais de 3 linhas, a gente separa ela do corpo do texto. Ela fica uma citação separada. Ela fica com uma fonte menor em relação ao corpo do texto e ela fica sem aspas, mas ela continua tendo a referência. Então, o fato dela estar destacada já deixa claro para quem vai ler que é uma citação. Fica bem evidente que a gente está falando aqui de uma citação. Então, essa é uma forma interessante de você trabalhar com esse elemento da citação direta. Então, de novo, importante, sempre que você usa as palavras do autor, do site, do livro, do artigo, da revista, são as palavras idênticas às que estão lá, você tem que botar entre aspas, ou se for uma citação grande, você tem que deixar ela destacada do corpo do texto e mencionar o nome do autor, ano da publicação e página. Sempre tem que fazer isso, porque aí você deixa claro para quem está lendo de que se trata, obviamente, aí de uma citação direta. Mas tem citação que é citação indireta. A citação indireta é toda citação livre. É um tipo de citação em que você faz uma paráfrase. Você diz o que o autor falou. Você não usa as palavras dele. Mas olha só, se eu digo aquilo que o autor falou, essa ideia não é minha, a ideia é do autor. Eu estou dizendo o que ele disse. Então eu falo, de acordo com não sei quem, não sei quem, não sei quem, isso acontece assim, assim, assim. Então, essa frase, ainda que ela seja uma construção minha, ela representa a ideia de uma outra pessoa. Então, tem que mencionar isso no texto. Como é que eu faço essa referência no texto? Então, olha só, se eu estou citando aqui o Freire, que eu imagino aqui que é o Paulo Freire, eu vou dizer Freire, 2004, página 12, ou seja, o livro, a edição que eu tenho de 2004, e na página 12, ele ressalta que, ao ensinar, o educador deve considerar a história de vida dos educandos. Essa frase não está desse jeito no livro, mas essa é uma ideia do Paulo Freire. Então, quando eu menciono a ideia dele, eu deixo claro para quem vai ler de que é ele que está falando isso. Então, e duas formas, né? Uma forma é essa aqui, e outra forma é botar aquele texto inicial, né? Mas do meu jeito, né? Parafrasear isso. É você falar do seu jeito. Você lê um texto, você lê um parágrafo, e você resume esse parágrafo com as suas palavras. Você está parafraseando. Mas aquelas ideias não são suas, então você precisa mencionar a fonte, ou seja, esse é um tipo de citação indireta. Certo? Então, acho que fica claro que a diferença de citação direta e indireta. E aqui uma outra que é bem importante é citação de citação. Isso é importante porque é o seguinte, às vezes, você vai consultar um texto e nesse texto que você consultou, esse autor menciona um outro autor. Talvez fique um pouco complicado de entender, mas não é. Olha só. O exemplo que eles dão aqui, eu acho que fica bem claro. Então, eles botam aqui, segundo Weber, aí eles usam essa expressão apud. Vamos entender o apud como em. Então, Weber em Minayo. Eu tenho o livro dessa pessoa aqui.
Eu tenho um livro de Minayo, não sei se é um autor ou autora. Eu tenho um livro dessa pessoa. É um livro que foi publicado em 2007, a edição que eu tenho, né, de 2007, e na página 98 tem uma citação do Weber. Eu quero usar a citação do Weber no meu trabalho, mas eu não tenho o livro do Weber, eu não tenho esse texto do Weber. Como é que eu conheço a citação do Weber? Lendo esse outro livro aqui. Então, isso é uma citação de uma citação. Eu cito um autor por meio do outro. Vamos dizer que eu tenho um livro do Schopenhauer, e nesse livro do Schopenhauer, ele bota uma citação de Platão. Mas eu não tenho esse livro do Platão, mas eu quero usar aquela citação que ele mencionou lá. Então eu vou botar, segundo Platão, Apud Schopenhauer, e aí eu boto a citação que tem lá. Essa citação está entre aspas, mas olha só, vamos pensar assim, se é uma citação que é do Weber, não é desse outro autor, por que eu não posso só botar a citação que normal, que nem está, entre aspas, e boto o Weber logo depois? Eu não vou estar enganando ninguém, porque a citação é do Weber, eu não estou fingindo que ela é minha. Por que é importante usar o Apud nesse caso? Porque você está usando uma citação feita por outra pessoa. E às vezes essa pessoa, você não tem certeza, se você não tem o texto original do Weber para consultar, será que o Weber realmente disse isso? Será que a frase ela realmente é assim? Será que essa tradução ela não distorceu um pouco o que foi escrito originalmente? Então, quando você deixa claro que você está citando um autor por meio de um livro, né, de um outro livro de outro autor, você facilita o processo de quem vai pesquisar para a pessoa entender o que você está compreendendo, como você compreendeu, como é que você chegou àquela ideia. Então, é uma ideia que é do Weber, mas eu não tenho o texto original, eu tenho um outro texto. Isso acontece muito quando você lê, por exemplo, pensa assim, uma revista acadêmica, um artigo acadêmico, e no artigo acadêmico a pessoa cita muitos autores. Eu vejo uma citação lá que serve muito para o meu trabalho, eu quero usar aquela citação, então eu preciso mencionar o autor do artigo, porque ele é que retirou aquela citação, e eu não tenho como ter certeza, eu que estou escrevendo agora, eu não tenho como ter certeza se ele manteve a integridade da citação original. Então, até para me resguardar, eu menciono de onde eu tirei a citação, uma citação da citação. Aqui tem outros exemplos importantes. Um é citação de informações verbais. Isso é uma coisa bem importante. Muitas vezes as pessoas esquecem que elas podem citar outros tipos de fontes que não são texto. Então você pode citar, por exemplo, uma palestra, você pode citar um podcast, você pode citar um vídeo no YouTube, você pode citar uma aula. Aqui ele dá um exemplo. O professor, né, vamos dizer que você fala o nome desse professor, enfatizou, não sei o que, ele coloca aqui a ideia. Aí você bota uma nota de rodapé, por exemplo, né, o modelo que é utilizado aqui, dizendo que foi uma informação repassada na aula ministrada por não sei quem, ou então no vídeo que está em tal lugar, ou então no podcast que está publicado não sei onde. Uma informação verbal, um programa de rádio, um programa na televisão, uma informação verbal também pode ser citada. É importante você mencionar, obviamente, a fonte. Percebe que a importância aqui da citação é você fazer referência a quem disse aquilo que você está utilizando no seu trabalho, deixar claro esses elementos. Aí tem uma série de outros pontos aqui, né? Citação de trabalhos em fase de elaboração, citação de texto em língua estrangeira, mas eu quero mencionar um aqui que eu acho que é o último, né? Que eu acho que vale a pena mostrar, que é citação de documentos retirados da internet, que é uma coisa que a gente usa muito. Então, quando você vai citar um site, um texto publicado na internet, num blog, num portal de notícias, enfim, um texto de internet, você tem referência também para ele. Ele não é um texto que, por não ser livro, você não precisa citar. Você tem que citar também. Ele não vai ter página, mas ele tem forma de citar. Então, aqui o exemplo que eles dão é bem simples. É no corpo do texto, você bota a citação, entre aspas, bota o nome do autor, no caso esse autor é o Carlos Alberto Doria, você bota o nome do autor e bota o ano. Por que eu não boto página? Porque é de um site, não tem página, então não tem problema. Sempre que você trabalha com um documento não paginado, você cita ele no corpo do trabalho sem página mesmo, né? Você bota o nome do autor e bota o ano. E aí nas referências do trabalho, você usa esse formato aqui, que é o sobrenome, depois o nome. Eu vou falar de referências em um outro vídeo, né? Mas só para mostrar para você aqui. Você usa o sobrenome, depois o nome, o título do texto e você usa essa formatação aqui, disponível em, aí você bota o endereço inteiro do site e a data de acesso. A data de acesso é muito importante, por quê? Porque às vezes uma outra pessoa vai tentar consultar esse mesmo site e ele não está mais no ar, mas é possível às vezes puxar de um arquivo, de alguma coisa e descobrir se aquele texto originalmente estava ali. Então, no dia que você consultou, ele estava lá, pode ser que daqui a um tempo ele não esteja mais. Então, quando você vai citar documentos de internet, é importante você ter esse cuidado. A mesma coisa aqui, a mesma lógica, né, a gente pode aplicar para um texto de um livro digital, um livro do Kindle, por exemplo. Não tem página.
Então você vai citar o texto, você bota o nome do autor, você bota o ano da publicação, porque isso tem, e você não bota a página, porque não tem página lá. E nas referências, você vai citar a versão completa. Só que, diferente da referência aqui de site, né, no Kindle você vai citar a editora, enfim, tudo padronizado como já é. Um outro modelo que você pode utilizar quando você citar livro digital é trabalhar com a posição. Os livros digitais têm uma posição específica. Você pode botar isso também, mas não é necessário. Sempre que você pega um trabalho digital não paginado, basta botar o nome do autor e o ano da publicação. Então, bem, é isso. Aqui você tem, nesse documento, nesse site que eu falei, né, do IFB, as diversas formas de citação que você pode trabalhar, e aí você pode consultar depois aqui as variações, né, que eles utilizam, apresentam formas variantes de citação, nome do autor incluído na sentença, coincidência de sobrenomes, quando você vai citar mais de um autor que tem o mesmo sobrenome, enfim, tem várias possibilidades. E aí eu sugiro que você dê uma olhada com mais detalhe para ver, mas aqui a proposta era apresentar de forma geral essa questão para você poder entender como funciona esse esquema das citações. Espero que tenha ficado claro. Se tiver qualquer dúvida, você pode perguntar para mim. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.